Ô, Miguel, Oi. faz um favor pra mim. Esqueci de fechar a porta ali. Agora? Obrigado. Fala, galera! Fala, galera! Show de bola! Galera entrando aí. Vamos falar hoje sobre Caixa Econômica Federal. Galera tá entrando aí. São dos temas de hoje, né? Eu sempre falo pra vocês, né? Nós somos... Eu, particularmente, né? Gosto muito de imóvel de médio padrão, de alto padrão. Gosto de arrematar imóveis judiciais, leilões judiciais. Mas eu não posso negar que a Caixa Econômica Federal, especialmente nos imóveis populares, é uma baita de uma porta de entrada. E nós vamos falar hoje com chamar o cara dos pops, né, dos populares. O Guará Caixa vai bater um papo comigo aqui hoje para falar sobre esse nicho, tá? Eu compro de vez em quando, claro, mas a gente naturalmente tem o Guará, ele compra, é o nicho dele, né? Ele compra muito mais nesse nicho do que eu, tá? Então nós vamos trazer aqui, falar um pouquinho sobre Caixa de Populares com o Guará. Hoje vamos falar inclusive de desocupação, vai ser um assunto bem legal aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver a galera entrando aqui. Bora lá. Quem aqui já arrematou imóvel popular? Ou melhor, quem já arrematou imóvel da Caixa aí? Coloca pra mim. Quem já arrematou imóvel da Caixa? Coloca aí pra mim. Coloca nos comentários. Quem aqui já arrematou imóvel da Caixa? Coloca aí pra mim. Quem já arrematou imóvel da Caixa Econômica Federal? Guará já tá na área. Vou chamar ele já já. Ó. O Rubens já. Quem mais? Já arrematou imóvel da Caixa. Coloca aí pra mim. O Marcos, o Fabiano Barbosa. Marcelo entrando aí também. Giovana já arrematou. Quem já arrematou imóvel da Caixa? Ninguém mais? Bruno já arrematou. Eu ainda estou tentando. E quem arrematou imóvel? E como é que foi a desocupação? Coloca aí pra mim. O Paulo já arrematou também. Como é que foi a desocupação? Porque hoje nós vamos falar de desocupação. Coloca aí pra mim como é que foi a desocupação, a experiência. Coloca aí. Desocupei fácil, entrei com emissão na posse, amigável ou emissão na posse. Coloca aí pra gente. Porque a gente vai falar um pouquinho de imóvel caixa, mas mais com viés aqui até no popular, que é a grande especialidade aqui do Guará. Nós vamos trazer um pouquinho sobre a desocupação nos imóveis populares. Então, coloca aí pra mim. Se você... Ó, o Márcio falou que foi complicado. Nos últimos 40 dias arrematou 5 pra mim e pra cliente. Sensacional. O Daniel falou que as 3 foram amigáveis. O Edi Santos falou que um mês de desocupação amigável. Quem mais? Até agora tá mais desocupação amigável aqui. Tá uns 90% de desocupação amigável. Ó, um terço amigável, um terço com emissão, um terço complicado. Rubens. A Giovana falou que deu sorte, estava desocupado. E aí? Galera, ó. Já vou dar um recado aqui pra vocês enquanto vocês estão comentando aí, tá? Primeiro, compartilha essa live, tá? Com um amigo, com um parceiro, com alguém que quer entrar no mercado de leilões de imóveis. Eu imagino que vocês têm seus grupos de investimento, pessoas que estão perdendo dinheiro na bolsa ou estão estagnados na renda fixa e que podem vir aqui e aprender com um conteúdo gratuito como esse, entender na prática como funciona o leilão, sempre com caso prático, sempre trazendo informações úteis aqui para vocês. Conteúdo gratuito, compartilha essa live, não seja egoísta, não seja... Pode ser agente de transformação na vida de alguém. Então mete o dedo no compartilhar, chama aí 5 amigos. Se cada um chamar 5 amigos, já a gente tá com as 200 pessoas aqui, que é a nossa meta para essa live de meio-dia 37. Eu e o Guará aqui, não posso negar que a gente fica muito mais motivado quando a gente tem casa cheia aqui nessa live do meio-dia 37. Toda quinta-feira eu tô aqui com o Guará, batendo papo, trazendo um tema diferente, trazendo alguma experiência nossa para ajudar vocês. Ó, meu xará chegou aí, o Renan, que foi o vencedor, inclusive, do desafio de arrematação na turma 32 ou 33, se não me engano. Renan, grande arrematante já. Ó, a galera entrando. Então bora compartilhar, galera. Eu vou aceitar aqui e chamar o Guará. Então esse é o primeiro recado. Mete o dedo no compartilhar. Nós vamos falar sobre desocupação, tá? Desocupação de imóveis populares. Então mete o dedo no compartilhar. E um segundo recadinho rápido. Nos dias 10 e 11 vai rolar a maior black da história do mercado imobiliário. A Smart e o engenheiro Matheus se uniram para fazer a maior black da história,
vão ser vários treinamentos disponibilizados para vocês, vocês vão ter ingresso presencial para o Experience, vocês vão se tornar especialistas em leilões pós-graduado. Então é a primeira vez na história do mercado que vocês vão se tornar, né, você vai entrando na mentoria, você vai se tornar pós-graduado, não é extensão universitária como fala por aí. Quando o pessoal fala que é reconhecido pelo MEC, é extensão universitária. A gente também tem extensão universitária. Mas quem entrar na turma da Black vai virar pós-graduado. Inclusive, se é servidor público, você pode progredir na carreira. Você vai, se você é assessor, você pode usar essa pós-graduação para aumentar o seu passe aí. Então, bem útil aí para quem quer, de fato, começar nesse mercado, inclusive sem dinheiro, usando assessoria, né? A pós-graduação vai te ajudar a cobrar mais caro. Beleza? Deixa eu aceitar o Guará aqui. Deixa eu aceitar o Guará aqui. Dei Guará, aceita aí o convite, bora falar de desocupação. Show de bola, galera. Fala, Guarazinho, beleza? Fala aí, beleza, Renan? Show de bola. Tamo aí, né, Guará? Vamos falar hoje sobre desocupação, né? O cara dos POPs, dos imóveis populares. E hoje trazendo um tema que muita gente, né, Guará, tem medo de entrar no mercado por causa da desocupação. Aliás, talvez essa seja até a maior objeção de todas, né? O cara olha e fala, pô, mas eu vou comprar um imóvel e tem que tirar uma pessoa de lá. Como é que funciona isso, né? Porque a parte da venda, que é uma segunda objeção, não faz o menor sentido, na verdade, né? Porque o que as pessoas fazem aí no mercado com o dinheiro, né? Porque quando você toma uma decisão de investir em imóvel, você está tirando de outra coisa que você está investindo. Então você tem lá, tem 100 mil. Coloquei num CDB do bancão para pegar em 2028. Ou coloquei em uma ação que teve, né? Tem ali os seus riscos envolvidos, ou coloquei Bitcoin, e no final você tem os imóveis. Então, mesmo que o imóvel demore 1 ano e meio, não é nada diferente do que você teria feito aí com o seu dinheiro se você não tivesse investido em imóveis, só que a diferença é que no imóvel você tem segurança, você não tem risco de perder, e a crescimento patrimonial quando você investe em leilão é absurdo, né? Você compra imóvel pela metade do preço, por 70% do valor. Então, não tem nem discussão. Quanto à questão do racional e da questão da venda, mesmo que demore 1 ano, que é o normal aí de demorar, né? 1 ano da operação. Se demorar um pouquinho mais também não tem problema. Agora, a parte da desocupação, esse é um fato que é só exclusivo dos leilões. Essa questão de comprar imóvel ocupado, isso não vai existir em nenhum outro mercado, porque isso é uma característica dos leilões. E é por isso, inclusive, que dá dinheiro. Que você desocupa, que você reforma, você coloca um produto bom no mercado. Então você resolve um problema e é por isso que você ganha dinheiro. Então nós vamos falar hoje sobre essa objeção da desocupação, né, Guará? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Guará, você é um cara especialista em imóvel popular. Nós temos aí alguns imóveis juntos. Inclusive, a gente estava. Vou contar até um caso que a gente tem um imóvel junto que a gente comprou esse ano, que é o lá de Caxias. Né, que esse imóvel não é nem um pop, não. Ele já tá. É um médio baixo, né? Ele já tá ali no Minha Casa Minha Vida 3. Ele não é 1 e 2, né? Ele já tá no Minha Casa Minha Vida 3 para venda, né? E a gente estava lá conversando com o ocupante essa semana, e o ocupante tentando comprar o imóvel, né? Então, vamos separar umas estratégias aqui. Vamos contar primeiro essa situação, né? O que a gente pretende fazer, como que funciona essa desocupação, quais são os passos, pensando nesse imóvel que é um pouquinho mais caro. E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida 1 e 2. São os imóveis mais populares, né? Que você vai vender ali por 120, 130, 140, o 2 pode chegar até 260, mas para a gente entender um pouquinho como é que funciona e quais são os seus números também de desocupação amigável nesse nicho, né? Nesse nicho mais popular. Mas vamos contar o primeiro aí, o caso de Caxias. E galera, compartilha essa live. Nós vamos entregar o ouro aqui para vocês de ocupação. Então, nos imóveis populares, mete o dedo no compartilhar nesse aviãozinho aí, convida 5 amigos. Cara, se tiver 200 pessoas aqui, a gente fica mais motivado. E quando a gente tá motivado, a gente entrega mais conteúdo, hein? Então bora compartilhar aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas bora, Guará! Legal. Então a gente comprou essa casa lá em Caxias do Sul. Foi uma casa de. A gente pagou 175 mil, se eu não estou enganado. É um imóvel que a gente lá de cara. Por que a gente comprou ele? Só para as pessoas entenderem também até um pouco do porquê da gente comprar. Eu falei assim, Renan, garimpei o imóvel aqui, tava pertinho dele aqui. Falei, Renan, garimpei o imóvel aqui, vence hoje o imóvel, o boleto. Falei, cara, eu tô otimista, porque ele tem 250 metros quadrados de terreno, alguma coisa próximo disso, não lembro de cabeça, e mais de 200 metros de área construída. Falei, pô, é um imóvel grande. A gente tá pagando 175 mil, então a gente tá pagando uma média de R$ 900
a área construída do imóvel. E a gente sabe que para reproduzir um imóvel, mesmo que seja popular, um pouquinho, um popular ali, PPP, um pobre Premium Plus ali, é uns 1.500 a R$ 2.000, né? O custo médio de construção de um popular, né? O metro quadrado. Então a gente já estava comprando por pelo menos metade do preço aí essa casa, né? E então valeria ali, de cabeça a gente falou, vale de 350 a 400 só pelo custo da construção de reprodução. Então a gente foi lá, não teve nem dúvidas, analisamos poucos, né, alguns dados ali, a gente já tomou uma decisão relativamente rápida ali, também com parte da análise que a gente já tinha feito de localização, dívidas e tudo mais. Então a gente comprou esse imóvel. Assim que registrou, a gente já entrou em contato com o ocupante, e o ocupante ele fez uma proposta para a gente, acho que foi essa semana. Ele falou assim: não, tá, eu não quero sair. Mas também falou assim: não, então tu quer comprar. Daí a gente pegou, me manda aí o registro. A gente mandou pra ele: vocês pagaram 170 mil, quer me vender por 380? Não interessa quanto que a gente pagou. Interessa quanto que vale o imóvel. Se você não quiser comprar por isso, você desocupa, a gente vende. Não, não, tá bom, peraí, eu vou fazer uma proposta então. Daí a proposta dele é R$ 1.500 por mês de parcelas. Daí a gente pegou e falou assim: R$ 1.500? Eu falei assim: ué, mas isso aí dá mais de 200 meses, é praticamente um financiamento sem juros durante 20 anos. Eu falei: não esquece. Daí a gente falou assim: não. Daí o Renan falou assim: não, Guará, vamos dar uma flexibilizada. Pô, é 380, mas se a gente tivesse reformado, como a gente não tá tentando vender sem reforma, vamos dar uma baixada para ele, vamos oferecer por 350. Então, a gente está falando do assunto de desocupação, é que para as pessoas entenderem, o primeiro passo que a gente normalmente faz aqui, como investidores, porque nosso objetivo nessa operação não é desocupar. Nosso objetivo na operação é ganhar dinheiro. Acho que todo mundo aqui concorda. O objetivo é ganhar dinheiro. Então, por que eu vou fazer desocupação sem antes ter esgotado todas as possibilidades de revenda? Então, o que a gente está fazendo nesse momento é esgotar todas as possibilidades de revenda. Caso a gente não chegue num acordo, seja, né, que ele faça uma proposta aceitável para a gente, daí sim a gente vai partir para a desocupação amigável inicialmente, né, Renato? Exatamente. E aí tem um segredo, né? Gente, hoje, Guará, Pedro, Pierre, Fernando, Marcela, nós temos aqui um ecossistema, Thaisa, né? Enfim, um ecossistema aqui que envolve toda a jornada, desde a compra até a venda, tá? Então aqui é um ecossistema que envolve toda a jornada. E qual que é o segredo disso? Quando eu pego um caso desse, que a gente está tentando vender para o ocupante, o que é a primeira coisa que eu tenho? Ó, parceiro nosso aí, engenheiro Matheus entrando na área aí, um abraço. Inclusive hoje tem episódio do Grande Plano, tá? Quem ainda não segue, eu vou deixar aqui para vocês depois seguirem o Grande Plano, um episódio bem bacana, falando exatamente sobre tomada de decisão, de reforma, como valorizar o imóvel, enfim. Mas qual que é o grande segredo disso? Que a gente se une, a gente tem um ecossistema que a gente consegue dar soluções para cada passo. Então, qual que é o primeiro passo agora? Tentar vender para o ocupante. Então, a gente comprou 175 mil, a região é uma região de teto de 350, 400, a gente nem conversou com o corretor, a gente só olhou a região pela região, visual, por cima, você já consegue ter uma identificação de quanto que vale o imóvel, qual que é o teto da região, e pela custo de reprodução, por tudo que a gente analisou, era uma boa compra. Beleza, agora nós estamos na fase de tentar vender para o ocupante, como o Guará falou. Eu tenho aqui uma empresa de crédito, que é a Smart Credit, que é o correspondente, que aprova em bancos, que a gente, obviamente, faz tudo para provar o ocupante. Então, o que a gente está tentando fazer agora? Cara, me manda os documentos de algum parente seu. Você quer ficar com o imóvel? Quer. Você tem algum parente com renda? Ah, não sei, vou ver aqui com minha prima, com meu cunhado, com aquela coisa toda. Então, tá bom. Se você tem relacionamento com alguém que pode comprar esse imóvel financiado para você, porque provavelmente ele não tem nome limpo, manda para cá que eu vou aprovar. Então tá tudo dentro de casa. Essa é a grande sacada do negócio. Tá tudo dentro de casa. Isso não é só pra gente, não. Pros smartanos. O smartano manda aqui, dentro da Smart Credit, ele chega e fala assim: ô, tô tentando vender pra esse cara aqui, aprova o cara aí pra mim. E a gente vai correr atrás pra aprovar. Tá tudo dentro de casa, né, Guará? Então esse primeiro passo que a gente tá fazendo agora aqui é tentar arrumar um jeito do cara comprar. Qual que é o jeito? Primeiro ele tem que querer, óbvio. Né? Ele já falou que isso já demonstra pra gente que o imóvel vale isso mesmo. E os corretores depois validaram. A gente já tinha comprado, mas os corretores até validaram que é de 360 a 400. De 360 a 400. Então a gente está tranquilo. Então, qual que é o ponto agora aqui? A gente vai tentar aprovar o ocupante
para o familiar dele para a gente resolver o nosso problema. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Não deu certo. Cara, não tem ninguém que aprova, a situação tá complicada, não consegue aprovar, ele também não tem dinheiro nenhum, não tem nenhum carro velho pra gente pegar de entrada. Então agora a gente vai ter que partir pro segundo ponto. Cara, então você tem que pular fora daí. Né? Então você tem que sair daí. Lógico que a gente vai fazer isso com total empatia, mas jogando papo reto é isso, né, Guará? Cara, vamos arrumar. Nós vamos fazer de tudo pra você continuar nessa casa. Nós vamos fazer de tudo pra você continuar nessa casa. Eu tenho que ir empresa de crédito, nós vamos aprovar você de algum jeito. Um parente seu, um irmão, um cunhado. Mas se não tiver jeito, infelizmente você tem que sair. Vamos partir para a segunda etapa, né, Guará? Exatamente. Porque Só falar com a Paty aqui. Paty, me chama no direct que a gente teve um problema de banimento de chip. A Meta bloqueou bastante chip nosso. A gente atende no Brasil inteiro, tá? Todos os estados e o Distrito Federal. Só que a gente teve um problema nessa semana, tem uns 15 dias, na verdade, de banimento de chip. A gente está enfrentando, toda vez que a gente cria novos chips, bloqueia, a Meta está realmente dificultando a nossa vida aqui. Mas a gente já arrumou a solução. De qualquer maneira, me chama aqui no direct, que eu olho seu caso aqui, entender o que aconteceu aí para te ajudar, tá bom? Enfim, quando a gente fala de imóveis populares, qual que é o ponto? Mais uma vez, reforçando, o nosso objetivo aqui é investimento. Não interessa não interessa a cor do imóvel, não interessa onde está localizado, não interessa nada. Assim, o mais importante é a gente sempre focar no retorno sobre investimento. Então, quando a gente fala de popular, muitas vezes a gente está numa localização que normalmente não é a melhor localização da cidade, quando a gente fala do popular. São lugares mais afastados, regiões periféricas. Então, às vezes, o imóvel está muito exposto, né? Ali a roubo, ou algum tipo de coisa, sabe? Depredação, sabe? Uma região mais suscetível a isso. Então, a nossa intenção com o investidor sempre vai ser tentar revender o imóvel preocupante, não apenas porque facilita a operação, mas também porque você deixa o imóvel mais protegido. Porque todo mundo que concorda que se eu desocupo o imóvel, ele fica exposto, certo? E numa região mais crítica ali em termos de segurança, você pode estar colocando o seu investimento em jogo. Então, a gente tentar negociar com o ocupante não é apenas a questão da velocidade da operação, mas é preservação do seu patrimônio, inclusive, tá? Então, por isso que a gente sempre vai estressar ao máximo a venda preocupante, por mais que às vezes leve um pouco mais de tempo, eu sou da opinião de estressar ao máximo, mesmo que leve um pouco mais de tempo, do que falar assim, passou uma semana, 2 semanas, o cara não está me respondendo, vou desocupar. Eu não sou desses, mas cada um tem uma estratégia. E eu falo para as pessoas que não tem uma estratégia errada quando a gente fala disso. Porque eu falo assim, cara, vamos desocupar rápido, de repente dá certo, desocupar rápido e conseguir um novo cliente. Daí você fica lá segurando o ocupante, tentando negociar, fica 2 meses, 3 meses, 5 meses, o cara só te enrolando e não dá certo, você tem que desocupar depois. Então, na minha opinião, não tem uma resposta certa para qual é melhor insistir um pouco mais na revenda ou desocupar mais rápido. Na minha opinião, não existe uma resposta exata. Você tem que analisar o contexto, tomar uma decisão e conviver com ela. E sabendo que ambas as situações, desocupar rápido ou tentar insistir um pouco mais na revenda, ambas têm pontos positivos e negativos, sabe? Então, a minha opinião é essa, tentar insistir um pouco mais do que sair desocupando. Sem áudio, só tem áudio, Renan. Perfeito, sensacional, Guará. Bem isso mesmo, tomar decisão, né? Obviamente, pensando também no pós, né? Porque desocupar nem sempre é melhor. Desocupar rápido, a menos que não tenha outra saída, né? Mas desocupar rápido nem sempre é a melhor estratégia nos imóveis populares, tá? É óbvio que nos outros imóveis você tem que desocupar mesmo, mas nos imóveis em que você pode ter algum problema de segurança, tem que se pensar nisso. Mas enfim, então esse é o primeiro passo, tentar vender preocupante. Nós temos um ecossistema aqui à disposição dos martanos para poder ajudar nessa venda preocupante, aprovar crédito quem quer que seja, só mandar aqui que a gente aprova, os martanos estão bem servidos aqui com o ecossistema para ajudar nessa operação. Não deu certo? Vamos para desocupação. Tentou negociar amigavelmente. Não deu? E aí, obviamente, a gente vai tentar ajudar. O que você tem aí? Vamos comprar. Não, vou te ajudar com aluguel. Né? O que precisar ser feito para viabilizar, desde que não comprometa a operação financeiramente, nós vamos fazer. Né? E, por fim, não deu certo. Você vai partir para emissão na posse. Aí tem o escritório da doutora Lorena, que é parceiro
né, que também já vai acoplado no ecossistema para poder resolver o problema para você. Então você vai entrar no imóvel de um jeito ou de outro. A diferença é que a gente quer que seja feito da melhor maneira. A melhor maneira é vender para ocupante, não tem dúvida. A segunda melhor maneira é desocupar amigável. A terceira é com emissão na posse, né? Então, obviamente, não que a emissão na posse seja um problema, na verdade, ela traz o conforto para o arrematante, que ele sabe que o juiz vai determinar a desocupação, vai demorar 3 meses, 4 meses, então é óbvio que a gente tenta sempre fazer primeiro amigável. Esse caso específico já é um imóvel de valor de 350, 380, né? Então ele tem um modus operandi. Agora, quando a gente fala de imóvel popular, agora, que normalmente quem começa com menos capital, 50 mil, 100 mil, é até melhor para começar. Qual que é a estratégia que você usa na maioria das vezes? Você já falou aí da questão do risco de segurança, enfim, mas qual que é a estratégia que você usa na maioria das vezes nesses casos de imóveis populares? Aí eu estou falando aqueles imóveis que você compra no interior do país, nós temos alguns também, que é aqueles imóveis que você compra de 30, 40 mil, 20 mil, para vender por 120, né? Mas aí você tem esse risco de roubarem, essas coisas todas, né? Então, como que você usa, qual que é a estratégia que você usa para essa desocupação? Eu sempre. E as estratégias são variadas e eu também considero que não existe uma estratégia certa. Cada um faz da forma que entende que é mais efetivo. Eu prefiro ligar, por exemplo, antes de enviar notificação. Essa é uma opinião minha, que eu prefiro ligar antes de enviar uma notificação. Porque daí você consegue, eu acho que você é mais bem recebido, a pessoa é mais receptiva quando você faz uma ligação antes de uma notificação. Porque se você mandou a notificação, a pessoa fala, ih, compraram minha casa, ixi, vou ter que desocupar, tal. Daí ela já vê um número diferente ligando para ela, talvez ela nem vá atender. Então, você às vezes vai dificultar um pouco mais esse contato. Então, eu particularmente prefiro fazer o contato antes de uma notificação. Mas também não repreendo, não falo que é errado quem envia, porque é uma questão pessoal. Então, eu primeiro faço contato por telefone, depois, uma vez que caso eu consiga fazer esse contato, né, tento falar de uma forma tranquila, harmoniosa, cordial, mesmo que a pessoa do outro lado esteja estressada, realmente numa situação, numa postura mais combativa, eu tento sempre manter a calma, porque, na minha opinião, você mantendo a calma, a compostura, eu acho que isso deixa a pessoa até mais preocupada, acho que te dá mais credibilidade. Você não fica não fica naquele grau de tensão. Então eu prefiro sempre tentar manter a calma, falando, cara, tudo bem, toma seu tempo. Se a pessoa estiver ali, de repente, falando, não, 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 isso aqui não tem jogo, tem jogo, eu já falo assim, não, tudo bem, eu tô te ligando aqui pra gente tentar fazer amigavelmente. Mas vou ser bem sincero com você. A posse, eu vou conseguir a posse da casa, seja amigavelmente ou seja através da justiça. Eu tô te ligando para te dar uma opção. Se você quiser, podemos tentar negociar amigavelmente, que eu avalio sua situação, a gente discute aqui um prazo que seja factível para você, mas, independente disso, a posse eu vou ter em breve. A justiça corre muito mais rápido casos como esse, então eu não estou preocupado se você desligar na minha cara e me bloquear. Então eu jogo essas frases, esse tipo de coisa, para a pessoa já sentir que realmente não adianta ela tentar ser, sabe, evasiva e tudo mais. Então, dá um choque ali na pessoa, de certa forma, sabe, Renan? Perfeito, Guará, show de bola. Ó, eu vou colocar uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, Guará. Você já falou né, se a gente sabe que você é um cara que já escalou nos pop, já tem mais de cento e poucas arrematações só de popular, então domina, inclusive, a montagem de ecossistema de populares, né? Tem uma pergunta bem interessante aqui do Paulo, ó. Além das cotizações, né, que é uma estratégia para você obviamente, crescer e de maneira sustentável, né? Você ter bons parceiros ao longo do Brasil, parcerias, inclusive, de capital e trabalho, né? Para ajudar você nessa escala. Mas, além das cotizações, como criar um bom ecossistema quando você já está na escala dos POPs? Que hora seria interessante contratar um funcionário? Esse aqui é o Tano, né? Acho que esse aqui é o Tano, né? Se eu tô enganado, esse aqui é o Tano, lá do Japão. Então, para mim, um erro que eu cometi no passado foi de talvez esperar
chegar num limite meu de organização e de atuação, de operação, para poder, para poder contratar uma pessoa, né? Então, na minha opinião, se você já tem um volume ali, e tudo vai depender, porque se você tem muitos imóveis cotizados, a distribuição do trabalho, né, dilui essa carga, né, para cada pessoa que está envolvida no negócio. Mas eu diria para você, Tano, que a partir do momento que você está ali com uns, acho que com uns 40, 50 imóveis, para mim já faz sentido trazer uma pessoa com você, sabe? Eu já vi, ó, eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo quando eu tava com 80, cara, já na carteira. E para mim eu fiz isso de forma tardia. Para mim foi tardio. Então, eu acho que quando a pessoa atinge ali um patamar de 40, 50 imóveis, né, com muitos desses imóveis em andamento, né, com a operação em andamento, eu acho que já faz sentido já começar a pensar nessa pessoa. O que acontece? Eu fui muito resistente em trazer uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu não queria, pô, eu estava no conforto da minha casa, arrematando lá, eu fazendo home office, com meu filho lá e a babá, a gente, pô, sabe, num ambiente agradável ali, acompanhando meu filho mais de perto, trabalhando em casa tudo mais. Enquanto você traz uma pessoa para trabalhar com você, não precisa ser dentro da sua casa, mas você precisa de. Então, eu não queria ter a responsabilidade de cuidar de uma pessoa, de ter ali uma pessoa ali que, né, de ter a responsabilidade de pagar todo mês ali um salário, de repente contratar uma pessoa CLT. Então, enfim, eu fui meio resistente a ter uma pessoa comigo, pelo fato dessa responsabilidade, né, até financeira, porque todo mês não interessa se você vai vender ou não vai vender imóveis. Você tem que pagar o salário da pessoa, não interessa. A sua performance ali. E quando você traz uma pessoa para trabalhar com você, isso te demanda muito, principalmente no começo. O início de quando você contrata uma pessoa, o início ele é muito desgastante. Você vai ter uma eficiência menor, porque você vai ter que dedicar boa parte do seu tempo para orientar essa pessoa, então a sua eficiência cai e seu custo sobe, né? Até porque você está com uma pessoa para pagar ali. Então, você tem que ter uma certa visão, uma certa noção ali de se você vai continuar, né, crescendo nesse mercado. Você fica, então, a minha dúvida na época, falei, cara, será que esse mercado vai continuar performando bem? Será que eu vou continuar performando? Será que faz sentido? Será que eu vou ter condições de pagar uma pessoa mesmo? Ou daqui a pouco, sei lá, o mercado entra em queda? Então, eu tinha muitas dúvidas, mas hoje, olhando para trás, eu penso assim, se seu interesse seguir nesse mercado, se você vê um horizonte de crescimento nesse mercado, se já está ali 40, 50 imóveis, alguma coisa próximo disso, ou encaminhando para isso, eu acho que já faz sentido sim avaliar de ter uma pessoa para que a sua escala, você escale de uma maneira mais organizada. Porque eu escalei e foi aí que eu aprendi. Escala não tem a ver com volume. Eu achava que escala era volume. Comprando os 80 imóveis, eu estou escalando. Escala não é volume, escala é processo, é organização. Sensacional, Guará. E é muito legal isso, né? Porque às vezes a gente acha que comprar muito e vender muito é sinônimo de lucro, né? 100%. Não, então se eu estou crescendo, comprando muito e vendendo muito. E muitas vezes, se você não melhorar a eficiência, você se perde na operação, né? Às vezes você tem ali uma perda de eficiência que pode custar, inclusive, uma parte da sua margem. Claro que quando a gente compra um ativo, um ativo de 120 mil por 30 mil, não tem como. Não tem jeito, é matematicamente impossível tanto você perder dinheiro, não tem como, e nem mesmo você dizer o seguinte, se eu tivesse colocado num CDB eu teria ganhado mais. Não tem como acontecer isso. Mas o que pode acontecer é uma operação que você ganharia 80%, aí você acaba demorando um pouco mais, porque perdeu um pouquinho de eficiência e tal. O que você faria um ano, fazer em dois. Então te daria 80% ao ano, vai te dar 40% ao ano, né? Porque você fez em 2 anos. Então, essa que é o tempo que acaba prejudicando um pouquinho. Não tem como, mesmo você sem funcionário, sem nada, perder dinheiro comprando um imóvel de 30 mil para vender por 120. Não tem como, matematicamente não tem como. Mas essa rentabilidade ela pode, ao invés de ser em um ano, ser em dois. Né? Então esse é o ponto principal. Na hora que você começa a escalar, e essa eficiência você tem que dosar o momento certo para poder manter a eficiência de quando você fazia tudo sozinho. Mas ajuda bem.
né? Então, por exemplo, são coisas burocráticas, né? Porque o imóvel ele tem isso para qualquer nicho e para o pop, acho que fica bem mais claro isso, né? Porque você tem menos, vamos dizer assim, especialidade em algumas etapas. A grande especialidade do pop, basicamente, é entender da compra, da onde você está comprando, mercados que você já conhece, e na hora da venda tem habilidade também envolvida. Agora, a parte de reforma muitas vezes é mais padronizada, não tem muito segredo. A parte de desocupação também não é das mais difíceis, porque normalmente as pessoas que estão lá são até inocentes, elas nem sabem mais ou menos ali de como é que foi a situação. Elas sabem que elas pararam de pagar, que elas perderam o imóvel, mas se ela tem algum direito de notificação, essas coisas todas, então, em geral, não tem problema é, de desocupação. Então, esses dois pontos são cruciais, né? E quando você tem uma pessoa trabalhando para você, você foca só nessas duas, né? Que é, na decolagem e na aterrissagem. Você não precisa focar em etapas intermediárias que outras pessoas conseguem fazer. Então, esse é o grande segredo do negócio. Você focar nas tomadas de decisão que realmente impactam, são tomadas de decisão que você tem que tomar, e delegar aquilo que pode ser feito por outra pessoa. Mas ainda assim vai demandar treinamento, a pessoa também não chega sabendo fazer essas coisas. Demora um tempo, né? Tem um delay ali até a pessoa realmente pegar o fio da meada e poder fazer isso com qualidade, né? Substituindo você. Mas muito legal, Guará, porque essa pergunta trouxe um pouquinho, a gente já falou de desocupação, falamos aqui do nosso negócio lá de Caxias, né? Que vai deixar aí provavelmente, pelo que eu estou vendo a operação ali, uns 100, cento e poucos mil de lucro ali. Então nós estamos falando aí de 40 e poucos por cento de lucro. Uma operação relativamente tranquila, não tem nenhuma complicação, a casa está boa. Falamos também dos populares, já falamos de escala. Então a gente já começou a dar um overview aqui legal olha lá, tive o meu maior ROI esses dias, paguei 11 mil e vendi por 112. Olha o Paulo aí, que legal. É sensacional, gente. Leilão muda a vida, tá? Leilão muda a vida. Inclusive, se você ainda não está no mercado de leilão e quiser entrar para o mercado de leilão, vai rolar a maior black da história do mercado imobiliário nos dias 10 e 11 de novembro, tá? A Smart, o engenheiro Matheus e mais 4 mentores, inclusive o Guará tá lá entre eles, lá no nosso combo aí que a gente vai fazer para você entrar com qualidade nesse mercado. Vocês vão ter a oportunidade de aprender no maior ecossistema de leilões do Brasil, da educação até a venda. Esse é o grande ecossistema que coloca dinheiro no bolso meu, do Guará, dos Martanos, de todo mundo que tá dentro da casa, tá dentro da Smart. Quem tá fora hoje da Smart, né, Guará? Não tem como negar. Tá jogando Série B. Quem tá fora desse ecossistema da Smart aqui, tá jogando Série B. Não tem como negar. Você pode até ignorar a realidade. Mas você não tem como ignorar as consequências disso. E as consequências disso é que você está jogando a Série B. Essa é a grande realidade. Então, quem quiser participar da maior Black da história do mercado imobiliário, em parceria com o Jean Matheus, digita aqui, ó, Black nos comentários, a maior oferta da história para você, de uma vez por todas, entrar nesse mercado. Beleza? Guará, para fechar, quem está começando hoje, o que você diria para a pessoa? Ó, a gente está vendo um caso do Paulo aí, ó. Paguei 11 mil e vendi por 112. Quem está começando hoje? Qual caminho? O que você faria diferente de quando você começou? E que dica você daria para quem está começando hoje? Bom, o meu primeiro imóvel de leilão eu comprei sem curso, né? Sem nada, 2017. Então, nem existia essas estruturas que existem hoje. Então, acho que, na minha opinião, assim, uma das coisas que eu considero que a pessoa acho que ela tem que ter tem que, primeiro de tudo, adquirir conhecimento, né? Porque essa primeira operação que eu fiz, eu fiquei no 0 a 0 justamente por falta de conhecimento, sabe, Renan? Foi uma operação que eu fiquei 0 a 0, coloquei lá mais de 100 mil reais e terminei 3 anos depois no 0 a 0. Então, né, foi uma operação de nenhum lucro, porém é o primeiro imóvel. O primeiro imóvel é o imóvel mais relevante de toda a história, de toda a jornada que a gente tem nos leilões. Uma dica que eu dou para quem está começando agora, e essa dica eu gosto de, de sempre comentar isso para as pessoas, é de você avaliar primeiro as suas finanças. Primeiro avalie as suas finanças. Ver quanto que você tem disponível das suas finanças para investir no mercado novo, de forma que você não precise desse dinheiro em 24 meses.
Então, por quê? Se você precisar desse dinheiro, o dinheiro vai estar imobilizado no imóvel. E toda pessoa desesperada, quando a gente fala de investimentos, toma más decisões. Toda pessoa que está desesperada para vender, principalmente o imóvel, ela toma decisões ruins. Então, não faça nada no desespero. Então, entenda quanto que você tem para investir nesse mercado, que você não vai precisar nos próximos 24 meses. Beleza, definiu esse capital. Uma vez que você definiu esse capital, defina um nicho, que é qual tipo de imóvel que eu vou começar a procurar. No começo, você pode abrir um pouquinho mais o seu funil. Olha apartamento, olha casa, olha imóveis na sua região, olha imóveis em outros estados, ou de repente em algum lugar que você tenha uma base ali, um parente, alguém que pode te ajudar. Olha formas de pagamento, financiado, à vista, enfim. Dá uma geral nesse mercado para ver quais que você tem uma conectividade melhor. É o popular? Legal. Vai ser imóveis mais na faixa de 30 mil, 40 mil? Ou vai ser um popular mais na faixa de 80, 90 mil? Porque são públicos, começa a diferenciar um pouquinho esse público. Então, esse nicho, definir esse nicho, para mim, ele é uma dos fatores que define muito a sua eficiência de garimpagem e, naturalmente, a sua eficiência como arrematante. Perfeito, olha que sensacional, né? Definir público, definir sua estratégia, ver com qual que você se identifica mais, para começar de uma maneira, vamos dizer assim, a gente não precisa ter pressa, né? Eu falo que o leilão, a curva de aprendizado é baixa, você aprende muito rápido. Mas o leilão, ele é perene. Isso, gente, leilão existe, não é porque o banco quer vender, não é porque alguém ou justiça quer vender, é porque tem lei. Existe lei. Leilão sempre existiu, sempre vai existir. Porque tem que ter um meio das pessoas pagarem suas dívidas, mesmo que elas não queiram. É para isso que serve a justiça, para resolver litígio. É para isso que serve o leilão extrajudicial, para resolver litígio. Então, se a pessoa não quer pagar, ou não tem como pagar, tem que ter o meio da pessoa ser expropriada. Ou seja, o bem ser retirado à força para pagar. Para vender e pagar. Isso sempre vai existir. Porque sempre vai ter inadimplência. Sempre vai ter inadimplência. Nunca nós vamos chegar num lugar, seja no Brasil ou no mundo inteiro, isso todo lugar tem, que você vai ter inadimplência zero. Então a inadimplência, ela é da sociedade, existe isso, sempre vai existir, às vezes mais, às vezes menos, e o leilão é um meio para poder satisfazer o credor. Agora, se isso nunca vai acabar, para que eu preciso ser afoito? Né? Ah, porque eu tenho que não sei o quê. Calma. Veja primeiro qual que você tem mais afinidade, identifique, né? A gente está falando aqui de Caixa. Por exemplo, hoje mesmo você pode abrir o site da Caixa e começar a dar uma navegada. Entender, peraí, deixa eu ver como é que funciona. Ah, Renan, mas o site da Caixa tá mais difícil procurar, não tem filtro. Vou te dar uma dica aqui. Dentro do site da Smart Caixa tem todos os filtros que você precisa. Só digitar aqui, ó, lista, que eu mando agora para você no direct. Todos os filtros que você precisa. Tipo de imóvel, valor, por modalidade de leilão, né? Todos os imóveis da Caixa, né? A gente tá fazendo uma live aqui da Caixa. Nós temos um portal de Caixa. Só digitar aqui, ó, lista, você vai receber agora um site para você começar a brincar com seus interesses, né? Que é o que o Guará falou, se identificar qual imóvel você se identifica mais. Então, é isso, né, Guará? E, claro, não deixe de aproveitar a Black Imob, a maior Black Friday da história do mercado imobiliário. Você que ainda não entrou no mercado imobiliário, você vai ter oportunidade agora, tá? Dias 10 e 11, Smart Engenheiro Matheus e um grupo de mentores aqui que vai fazer a diferença na sua vida, tenho certeza disso, tá bom? Guará, mais algum ponto aí? Ah, quem não segue o Guará, tá aqui, ó. Guará Caixa. O Guará, cara, é focado em imóvel popular e mais. Ele toda segunda-feira, 20 horas, né, Guará? Ele tem uma live no YouTube. Cara, abrindo a caixa preta. Então, quem não segue o Guará, quiser aprender mais sobre imóveis populares, siga o Guará, tá aí, ó, Guará Caixa, e participe da live dele segunda, ele sempre tem postado lá nos stories também, abre caixinha, então você pode tirar dúvidas lá também, assim como aqui na Smart. Quem é do Guará também quiser seguir a Smart, @Smart Leilões, tá aí na área, bora pra cima. Guará, só sei de uma coisa, né? O leilão é um agente de transformação na vida, foi na nossa e é de muita gente, né? Então, independente de qualquer coisa, né? Ah, às vezes teve um probleminha desocupado, às vezes teve isso. Só sei de uma coisa, a gente não quer sair disso nunca mais, né?
Ó, eu nunca vi uma modalidade de investimento tirar tanta gente da pobreza. Porque, cara, eu falo por mim, por outras pessoas, né? É que assim, o que eu quero dizer com isso? O leilão tem possibilidade de pessoas simples ou pessoas que têm uma renda muito menor do que o leilão tem potencial de proporcionar. Eu vejo pessoas, né, com carreiras mais não tão atraentes, não tão rentáveis, transformando a vida financeira, sabe? Tendo uma transformação financeira. Eu mesmo eu falo para as pessoas, né? Já falei até para você uma vez, né? Cara, quando eu olho para os meus objetivos profissionais, eu já praticamente zerei eles. Tipo, eu nem achei que ia chegar onde eu estou hoje, para ser bem sincero, né? Então, o leilão fez uma transformação na minha vida e eu tenho certeza que tem muita gente, que a gente conhece muitas pessoas também que tinham, né, estavam meio perdidos, tinham carreiras não tão promissoras, ou não tinha tanta perspectiva de ser, né, de ser um gerente, um diretor, ou que estava num negócio que não estava prosperando muito, e nos leilões houve essa transformação, essa virada financeira na vida. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. O leilão realmente tem o potencial de dar uma transformação na sua vida. Não é de melhorar um pouco, é de transformar a vida de vocês, tá bom? Perfeito, Guará. Tamo junto, meu querido. Aquele abraço. Ó, hoje tem primeiro episódio do Grande Plano. Então fica atento. Ou a underline Grande Plano, só seguir lá. Vou postar nos stories agora, beleza? Valeu, Guará. Tamo junto. Valeu, abraço, falou pessoal.